orar então. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti o Teu servo, Pai. Usa mais uma vez, Senhor, que Teu Espírito Santo venha tocar, Senhor, as vidas nesta noite. Que nós possamos ouvir, Senhor, ser curados, Pai. Que aqui, Senhor, haja, Senhor, agora um mover, Pai, do Teu Espírito, para que Teus mistérios, Senhor, estejam, Senhor, sobre este lugar, Pai. Que haja cura, que haja, Senhor, aqui libertação, Pai. Que haja, Senhor Jesus, agora, Pai, um transformar que vem de Ti, Pai. Para que todos, Senhor, possam perceber que a Tua mão se estendeu em favor, Senhor, desta igreja, Pai. E que a palavra traga, Senhor, frutos a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Quem já louvou o Senhor Jesus com todo o seu coração nessa noite? Aleluia. Tome assento, querido. Tem dois assuntos na palavra do Senhor que eu amo muito. É o batismo com o Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. Aleluia. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, e o versículo 1 a seguir. Evangelho de João 14, versículo 1. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Até aqui. Promessa do Senhor Jesus, a palavra é clara. O Senhor Jesus, Ele diz que Ele voltará para nos buscar. Muitas vezes as pessoas imaginam um Jesus que é um espírito, mas Jesus, Ele tem um corpo glorificado. Quando Ele se encontra com os seus discípulos, quando eles estavam numa casa fechada, e a palavra diz que Ele entrou na casa, Ele cruzou as paredes, e os discípulos ficaram assustados, e Ele falou assim: vocês acham que estão vendo um espírito? Não, vocês têm aí um pão, tem alguma coisa para comer? E eles lhe ofereceram pão, peixe, mel, e Ele comeu. E esse Jesus, com o seu corpo glorificado, com as marcas nas mãos e nos pés, Ele voltará para buscar aqueles que amam a sua vinda. Aleluia! Olha só, Hebreus capítulo 13 e o versículo 14, você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 13 e 14, hoje nós vamos ler bastante mesmo, irmão, bem mais do que o normal. Hebreus 13 e 14 diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Diga comigo assim: buscamos a futura. A principal missão do crente, daquele que teve um encontro com Jesus, é a salvação pessoal. Diga comigo: salvação pessoal. Essa deve ser a principal missão da tua vida. Não perder a salvação eterna por nada neste mundo. Todo o restante é segundo plano. A tua segurança, o teu bem-estar, o teu conforto, as tuas conquistas terrenas, segundo plano. Primeiro plano, guardar a tua salvação. Em Apocalipse diz assim: guarda bem o que tens,
para que ninguém tome a tua coroa. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem uma cantora que perdeu a vida alguns dias atrás. Diz que deixou uma fortuna de 500 milhões. Conquistou o Brasil, mas perdeu a sua alma. Era uma mocinha que cantava na igreja. Era uma mocinha que chegava e dizia na igreja: a paz do Senhor, irmãos. Mas que optou por ganhar o mundo e perdeu a sua alma. Que nada nesta vida tire você do foco do arrebatamento. Me assusta a palavra do Senhor, porque diz assim: e tardando o esposo, tosquenejaram todas. E o Senhor Jesus diz assim: porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? E quando eu vejo essas coisas, o meu coração se angustia. E quando eu vejo a atitude, muitas vezes, dos nossos irmãos, em relação à sua alma, em relação à salvação, em relação à volta de Cristo, ficamos assustados. Porque eu vou ter que dizer para o Senhor: por que fulano não veio? Eu vou falar: Senhor, eu insisti, eu convidei para orar. Senhor, todos os meses eu falei de arrebatamento. Todos os meses eu falei de estar cheio do Espírito Santo. Todos os cultos eu incentivei a buscar o óleo. Eu repito para você: de nada serve ganhar o mundo inteiro, conquistar, ter riquezas, se perder a sua alma. Se chegar no final dessa vida e você não conquistou muitas coisas no âmbito terreno, mas a tua alma está lavada no sangue do Cordeiro e na tua lamparina tem óleo, então a tua vida foi um sucesso. Aleluia. Muitos hoje não creem no arrebatamento da igreja. Outros acham que vai demorar muito. Outros pensam que estão prontos, mas não estão. Mas existe sim um grande número de crentes que está aguardando a vinda do Senhor e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem um grupo esperando a volta dele. Louvado seja Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 3 a seguir. 2 Pedro 3 e 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, presta atenção, versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Alguns, propositadamente, fazem de conta não saber que a terra passou por um dilúvio, que a terra foi destruída. Você pode estudar na história secular e você vai encontrar em quase todas as culturas do mundo que não têm a Bíblia, que não leem a Bíblia, existe lá uma história de um dilúvio que destruiu a terra. E uma família que foi salva. Essa história, ela está clara, ela faz parte da história da humanidade. E do mesmo jeito que a terra foi destruída pela água, será agora destruída pelo fogo. O Senhor prometeu, Ele falou, nunca mais destruirei a terra com água. Quando você olhar e ver a aliança, que é o arco-íris, pode ficar tranquilo, com água o Senhor não destruirá mais a terra, mas Ele vai destruir com fogo. Porém, os salvos em Jesus não estarão mais aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está dentro da arca, que é a igreja de Cristo. Aleluia. Veja que o apóstolo Paulo, ele diz assim, irmãos, apóstolo Pedro, tenha uma coisa na sua mente, não esqueça de um fator importante, 1000 anos para o Senhor é como um dia, ou seja, quando na história humana passa 1000 anos, para o Senhor passou um dia. Estamos juntos? Guarda isso na tua mente para você entender algumas coisas. Por que o apóstolo Pedro fala disso nesse texto em que ele está falando do arrebatamento da igreja? Por que ele chama a atenção? Ele diz, irmãos, presta atenção, 1000 anos para nós, para o Senhor é um dia só. Por que ele fala isso? Porque de Adão, quando o ser humano foi criado, até Jesus Cristo são 4000 anos. De Adão até Jesus, 4000 anos. Com alguns meses, talvez anos, pouquíssimos anos para frente ou para trás, devido às mudanças de calendário. Nós não sabemos exatamente em que ano estamos. Presta atenção. De Jesus até agora são 2000 anos. 4000 mais 2000, 6000 anos. Estamos juntos? Agora abra a sua Bíblia, só para nós ir confirmando. Salmo 90, número 4. Salmo 90, número 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Não é um texto isolado, não é só Pedro que fala isso. Tem muitos escritores na palavra que mencionam. Tem o apóstolo João, tem o apóstolo Paulo, tem o salmista que fala que ao Senhor, para ele, 1000 anos é como um dia. Agora vai em Hebreus capítulo 4, versículo 4. Tem crente afiado na Bíblia aí ou estão só olhando no telão? Estão olhando no telão, né, a maioria. Hebreus capítulo 4, versículo 4. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Em que dia que Deus vai repousar? 7º. Nós estamos finalizando 6000 anos da história da raça humana. E entraremos no 7º dia do Senhor. Está acompanhando? Olha só. No 7º dia de Deus, Ele descansará. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por quanto tempo?
por 1000 anos. Presta atenção. Eva está lá no jardim e foi tentada pela serpente. Quem é a serpente? A antiga serpente, quem que é? É o diabo. Quando finaliza os 6.000 anos, os 6 dias de Deus, o que vai acontecer com o diabo? Será preso. Diga comigo, será preso. É o que diz a palavra. A palavra nós acabamos de ler. E amarrou-o por 1000 anos. Vai comigo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será o quê? Solto da sua prisão. Você está acompanhando? Quem está conseguindo acompanhar, balança a mãozinha assim. Estão entendendo? Eu peço que o Espírito Santo me ajude a passar para você esta palavra. Estamos encerrando o 6º milênio. Quando se encerra os 6.000 anos, Satanás é preso e inicia o milênio de Cristo, o reinado de Cristo aqui na terra. E a palavra diz que aqueles que são santos não provarão a segunda morte, mas farão parte da primeira ressurreição. Porque quando tocar a trombeta, a palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor. Estamos juntos? Aí tem a boda do Cordeiro no céu, grande tribulação aqui na terra. Volta o Senhor e nós voltamos com Ele. Nesse momento em que o Senhor volta, o Senhor vai prender o diabo, a antiga serpente, e começa o seu reinado aonde, irmãos? Fala aí, meu filho. Na terra. Diga de novo, na terra. É aqui na terra. Presta atenção. Os que morreram em Cristo ressuscitaram, mas os que morreram sem Jesus não ressuscitaram. Eles não fazem parte da primeira ressurreição. Eles estão aguardando a segunda ressurreição, que vai se dar no final de 1000 anos. Quando terminou 1000 anos, eles vão ressuscitar, mas eles não vão ressuscitar para a vida eterna. Eles vão ressuscitar, vão receber um corpo também indestrutível, mas para ser queimado para todo sempre no inferno. A palavra diz que eles receberão o dano da segunda morte. Que terrível. Vão ter que aguardar todo esse tempo, para daí ser julgado, para toda a eternidade. Por isso que eu digo para você, você que está ouvindo a palavra de Deus, que caminha conosco há tanto tempo, que lê a palavra, você não pode, irmãos, mas nem por um segundo descuidar da tua salvação. Ai, mas é que Deus não faz isso, mas é que Deus não faz aquilo. Deus não precisa fazer mais nada, já deu Jesus por nós, já derramou seu sangue por nós, já derramou. A palavra diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então jamais, irmão, dobre o teu joelho com alguma arrogância. Ó Senhor, olha aí, que o Senhor não está me respondendo, que o Senhor tá... Irmãos, Ele não precisa fazer mais nada, já fez tudo na cruz do Calvário. Nós estávamos condenados à segunda morte, estávamos condenados a viver com o capeta para o resto da eternidade, e o Senhor disse assim: não, quem crer em mim será salvo, todo que confessar que Jesus Cristo é Senhor será salvo. Abba Pai,
Aleluia! Só para confirmar o que nós estamos falando. Apocalipse 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Isto é, a primeira ressurreição. Primeira ressurreição, passa 1000 anos, a segunda ressurreição. Diante disso, irmãos, que eu estou passando para você, você percebe o quão próximo estamos do arrebatamento da igreja? Consegue perceber isso, presbítera Marita? Estamos muito próximo do arrebatamento da igreja, porque antes de Satanás ser preso, a igreja vai ser arrebatada. E se passarão 7 anos até que Satanás seja preso. Eu não sei se são meses, eu não sei se é 1 ano, 2, 3, eu não sei. Que a Bíblia diz que a hora e o dia ninguém sabe, o Senhor Jesus disse. Mas a estação sim. E eu afirmo para você, a estação que nós estamos é a estação da geração que verá o Senhor Jesus nos ares. Dos que estão aqui, não passará essa geração, de nós que estamos aqui, alguém aqui não vai passar pela primeira morte, vai ser arrebatado. Entenda isso. Tão próximo está a volta do Senhor. Eu cheguei a me arrepiar aqui. E há um desejo do meu coração: Senhor, se quiser, não preciso nem passar pela primeira morte, me leva já. Eu quero subir no arrebatamento. Quem quer subir no arrebatamento? Então dá um glória aí. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Eu abri um parêntese aqui nesta palavra para trazer consolo e exortação a alguns corações. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 13. Primeira Tessalonicenses 4 e 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O crente que tem a pessoa do Espírito Santo morando dentro dele, não pode ficar desesperado quando dorme um conhecido, quando dorme um parente, um ente querido. Não pode, porque se o Espírito de Deus habita nele, a esperança real e verdadeira que é Jesus, ressurreição nossa, garantia de ressurreição, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas se eu estou no desespero, então não há esperança. Sabe, às vezes eu vejo aí nas redes, falece alguém e a pessoa coloca lá, luto eterno. Eu fico, meu Deus, como que luto eterno? Não, o crente é assim, até breve. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Aleluia! Há alegria no nosso coração, porque daqui a um pouquinho nós subiremos. E o que diz a palavra? Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Talvez nós vamos estar subindo, sogro, aqui da Palhoça. E sabe quem que a gente encontra? A avó Messias. Jovenzinha, pastor Gerson, pastor Oceano, pastor Cisino, todos os amigos, vamos nos encontrar. Haja esperança no teu coração. Você serve um Deus que te gerou, que cuida de ti e que promete vida eterna. Aleluia! Versículo 14, 1 Tessalonicenses 4 e 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, e daqui tem gente que vai estar vivo, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor. Irmão, o Senhor Jesus, no dia do arrebatamento, vai ser com alarido. Sabe o que é alarido? Quem sabe o que é alarido? Aí tem uma irmã que sabe o que é alarido. Alarido é gritos de alegria. Sabe quando o Senhor estiver voltando, a trombeta soa e a voz do arcanjo, aleluia, como o som de muitas águas, como o som de trovão, vai dizer assim: eis aí o noivo. Aleluia! Ei, calabaralabaralamassúria! Pensa na festa, irmão Leomar. Pensa na festa, você que está devendo aluguel. Eu gostava do pastor Gerson, que ele dizia assim: irmãos, eu quero ficar devendo R$1 milhão, deixar a conta para o capeta subir. Aleluia. Não se atribule com as tuas contas. Não se atribula, querido. A nossa cidade é futura. A nossa estadia não é aqui. Aqui não é o nosso lugar. Se fortalece em Deus, para que quando soe a trombeta, você suba. Diga comigo assim: o crente não morre, o crente dorme. Quer ver só? Eu vou mostrar para você, e você vai ser obrigado a concordar comigo. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: e Davi, o que diz? E Davi dormiu com seu pai, com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Agora vai comigo, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Assim, o quê? Morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. 2 reis, um segundo o coração de Deus, o outro rejeitado por Deus. Davi, segundo o coração de Deus, não é por acaso, você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Eu só estou lendo um versículo, porque nós não podemos ler todos aqui. Mas você não vai encontrar alguém que tenha escrito assim: e morreu Davi. Não existe. E dormiu Davi. E não vai encontrar escrito: e dormiu Saul. Não, Saul não dormiu. Saul morreu. Estamos juntos? O crente dorme. Irmão, se o Senhor me levar antes da volta, não fica de choradeira. Oh, Tadeu! Oh, a esposa, as crianças. Irmãos, a esposa e as crianças, o mesmo Jesus que está cuidando hoje vai continuar cuidando. Entenda isso, que eu não consigo fazer absolutamente nada. É Ele que faz. Então, se eu morrer, ô Val, já prepara o hino. Se eu dormir no Senhor, vocês vão cantar um hino. Vocês vão prometer para mim hoje. Vocês vão cantar assim: vai haver festa no céu, e vai ter anjos voando, e o nascito de Jesus vai entrar glorificando. É isso? É isso? É isso? Há uma esperança viva. Aleluia, porque aquele que habita em nós nos garante. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11.
João 11:11. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus tinha dito isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Irmão, que triste é andar com pessoas que ainda não nasceram de novo. Presta atenção, os discípulos ainda não haviam nascido de novo. Eles estavam com Jesus, andavam com Jesus, viam os milagres. Pastor, como o senhor sabe que eles não tinham nascido de novo? Porque o próprio Senhor Jesus diz para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, comunica os teus irmãos, avisa lá os teus irmãos que você virou crente. Então quando o Senhor diz assim, ó, nosso amigo Lázaro dorme, Jesus estava tão feliz, está dormindo, vou despertá-lo do sono. Ele, mas você está dormindo, então está bem. Vocês são simples demais. Diga comigo, crente não morre, dorme. O crente não vai em velório, irmão. Lá no velório. Que velório, irmão? Quem é que acende vela para morto? É quem não tem esperança, uma velinha para iluminar na escuridão. Irmãos, o crente vai no guardamento. Vamos lá no guardamento. Vamos lá no culto de despedida, porque você aí já subiu. Vamos lá se alegrar com o Senhor, que já está com Deus. Será que um dia vai entrar isso na nossa mente? Essa confiança? Que o Espírito Santo te revele a realidade da vida eterna. Porque do mesmo jeito que você não consegue se alegrar quando alguém subiu, é bem provável que você não consiga se preocupar com a tua salvação. Porque para você tudo é aqui. Mas quando você verdadeiramente entender que isso aqui é passageiro, você vai se alegrar em partir com o Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 38. Marcos 5, 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorai? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. As pessoas achavam que a menina tinha o quê? Morrido. Mas a menina estava dormindo. Para Jesus, o autor da vida, quando você aceita Cristo como Salvador, você já passou a ter vida eterna. Não tem como você morrer. Para Jesus você descansa, dorme. E Ele pode te despertar aqui, ou Ele pode te despertar na ressurreição. Estamos juntos? Eu gostaria de chamar aqui o meu sogro, reverendo Nildair, codinome El Suegron. Vem aqui, meu querido. Vamos receber com uma salva de palmas esse homem aqui. Eu vou pedir para o pastor Nildair contar para vocês de um professor lá do IBAD que morreu e Jesus trouxe de volta. Lembra dessa história? Então conta para nós aqui. O JP Colenda, aqui, a Colenda, como é que é? Conta a história para nós aqui. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Obrigado, pastor, pela confiança. Eu trago aqui uma história, não é uma história verídica, vivida por um grande homem de Deus, servo de Deus,
a quem eu, minha esposa, pastor Ivonete, tivemos o privilégio de tê-lo como professor nosso. Eu ainda fui muito próximo dele, porque ele morava muito próximo da minha casa, da casa dos meus pais, e eu sempre acompanhava ele a pedido do pastor, diretor do seminário, pastor João Colenda Lemos. Esse pastor, chamado João Joaquim de Oliveira, irmãos, pastor presidente da Igreja da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, e um dos fundadores, junto com João Colenda Lemos, do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Esse homem se enfermou e veio a falecer mesmo. Quando ele estava sendo guardado, vale a pena dizer aos irmãos que era um homem muito conhecido, é um dos únicos casos reconhecido oficialmente pela Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Vale a pena dizer isso. Nós esperamos que venha, daqui mais um tempinho aí, o pastor Marcos Feliciano aqui. E ele vai contar essa história, porque ele conheceu também essa família. Pastor João Joaquim de Oliveira, ele faleceu devido à trombose. Quando ele estava sendo guardado em sua casa na cidade de Taubaté, próximo a Aparecida do Norte, recebendo pastores do Brasil inteiro, aquela situação bem triste. A irmã Fátima também estudou lá, está ali a irmã Maria de Fátima, foi aluna lá também, seminário. Chega ali, irmãos, J.P. Colenda. João Peter Colenda foi um dos pioneiros das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina, inclusive. Um dos grandes líderes da Assembleia de Deus, fundador também da Casa Publicadora. Então, nós estamos falando de gente grande, né, irmão? Que merece confiança a história deles. E ali, no desespero da família, tristeza de muitos irmãos da Igreja Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, J.P. Colenda, grande homem de Deus, que hoje já dorme com o Senhor também, ele chega ali onde estava sendo guardado o corpo de João de Oliveira, ele se ajoelha ao lado do corpo e faz esta oração. Eu disse ao pastor que eu tinha aprendido que o nosso Deus é um Deus calado. A natureza do Senhor é uma natureza calada. Deus não é de falar muito. Basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Aleluia. E então J.P. Colenda, João Peter Colenda, faz uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, quem está falando aqui é o teu servo J.P. Colenda. Eu sei que o Senhor não precisa agora de João de Oliveira aí no céu, mas nós precisamos dele ainda aqui na terra. Por favor, pelo sangue do Senhor eu te peço, traz ele de volta. Nós ouvimos várias vezes da boca de João Joaquim de Oliveira, contando o testemunho em lágrimas, que ele estava em pé, diante do trono de Jesus, estava sendo recebido, porque quando o anjo do Senhor veio e levou o irmão João de Oliveira, quando chegou na entrada, nos portais celestes, um anjo recebeu, um levou e o outro recebeu, e um livro foi aberto, e o anjo que levou disse assim: aqui está João Joaquim de Oliveira, servo do Senhor Jesus, que hoje entra no descanso. O outro anjo abre o livro e então está registrado, ele está registrado aqui: João Joaquim de Oliveira entra hoje no descanso. E o anjo levou. E ele estava nesse momento diante do trono. Ele disse que sobre o rio de águas que sai do trono do Senhor. E ele ouviu a voz de J.P. orando. E ele disse que só não ficou com raiva porque ele estava no céu. Mas deu vontade. E então, quando
J.P. Colenda diz, pastor, pelo teu sangue eu te peço. Jesus se levantou do trono, o trono e todo aquele lugar começou a estremecer, e Jesus disse para João de Oliveira, meu servo, ainda não vai ser agora, você vai ter que voltar. E ele disse, Senhor, eu não quero, eu quero ficar aqui. E ele disse, mas eu não posso, porque o meu servo clamou, usou o meu sangue, depois você volta, eu te busco. Aleluia! Pastor, e ele ainda viveu mais de 10 anos. Aleluia! Tivemos a honra de tê-lo nesse inteirinho como professor nosso. Você faz parte de todo esse processo também. Aleluia! 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 Quem vai morar no céu aí? Quem não vai perder a sua salvação por nada? Aleluia! Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus prometeu que vai voltar, irmãos. Vai voltar. E aí ele diz, é o Senhor Jesus falando, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Presta atenção agora, porque aqui é chave, irmãos, eu repito isso para vocês. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, presta atenção, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Diga comigo, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. É pecado? É pecado comer? É pecado beber? É pecado casar? Mas eles não foram salvos. Por quê? Porque não se aperceberam, não amavam a Deus, não deram ouvido à voz do profeta Noé, não deram ouvido. A mesma coisa acontece com muitos nos dias de hoje. Não trai a esposa, não tem vícios, são pessoas excelentes, são pessoas maravilhosas, mas não estão apercebidas. E quando tocar a última trombeta, só vai escutar, só vai ouvir a voz do arcanjo quem estiver atento. E essa é a minha preocupação, primeiro de tudo comigo, e depois com a minha família, e depois contigo, igreja. Eu vou fazer de tudo para levar minha família para o céu. Vou fazer de tudo para te ensinar o caminho. Mas primeiro eu, irmão, porque para o inferno não dá para ir. De jeito nenhum. E você deveria ter o mesmo propósito na tua vida. Os teus atos, as tuas atitudes, de sentir o Espírito Santo, de ter o selo da promessa, o compromisso de todos os dias falar com o Pai,
todos os dias dizer: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Porque Ele é o penhor, é a garantia de salvação. Versículo 40. O Senhor está falando da sua vinda. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A hora que você não imagina é a hora que Ele vem. Por isso que você tem que ter hábito espiritual. Diga comigo, hábito espiritual. Porque você não sabe a hora que Jesus vem. Então você tem que ter o hábito de diariamente dizer: Senhor, me lava no teu sangue. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me enche do teu Espírito Santo diariamente. Porque você não sabe a hora que Ele vem. Então você está preparado continuamente. Vai comigo. João 14, 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga assim: o Senhor Jesus rogou. Você sabe o que é rogou? É uma oração intercessória, é uma súplica. Um rogo não é uma simples oração. É algo que demanda esforço. E se o Senhor diz assim: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador, se entende que não estava programado a vinda do Consolador. Não estava programada. Mas o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos e passando pelo que nós passamos, e sendo tentado e provado em todas as áreas como um homem comum, só Ele foi vencedor. Ele entendeu que sem a ajuda do Espírito Santo, nós não venceríamos. Sem a ajuda do Espírito Santo, não conseguiríamos entrar no céu. Então Ele diz: ei, fica tranquilo, eu vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, escute, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Da promessa que Jesus fez, que você receberia o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Aleluia. Você compreende isso? O crente precisa estar selado, ter um selo de garantia. Quando você fala em outras línguas, quando você é cheio do Espírito Santo, você está com o selo ali: salvo. Sobe. Está garantido. É isso? É isso que significa. Eu já estou encerrando, irmãos, mas eu quero fazer essa leitura contigo. Atos, capítulo 1 e o versículo 3. Escute. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Qual era a promessa? Vou enviar um Consolador, vou rogar. E agora ele se encontra com eles e está falando isso. E ele diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Abaramachei, calabaralamassúria. Tem coisa melhor do que falar do arrebatamento e do Espírito Santo? Não, né? Não tem. Atos 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento veemente, como de um som poderoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você já fala em outra língua? Se você já fala, vai receber variedades. Se você não fala, hoje é dia de você falar. Hoje é o dia de você receber. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Só um pouquinho, sogro. Só um pouquinho. E o Senhor volta. Só um pouquinho. E Ele volta. Aleluia. A última leitura. Atos 4, 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Fica de pé, igreja amada. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém nesta noite que ainda não confessou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda não fez uma confissão pública, ainda não disse publicamente: eu aceito Jesus como meu Salvador, e gostaria de fazer nesta noite. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus? Levante a sua mão se tem alguém que gostaria de aceitar Jesus Cristo. Vem aqui na frente então, minha irmã. Se tem mais alguém, esta é a hora, porque já em seguida nós vamos orar pelo batismo com o Espírito Santo. Isso, acompanha a nossa irmã. Igreja, ore junto comigo e junto com esta irmã. Você vai repetir. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu confesso publicamente que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para nunca mais tirar de lá. Me lava no teu sangue, perdoa todos os meus pecados, e que eu possa ser fiel a ti até o dia que eu dormir, ou até o dia em que o Senhor voltar para me buscar. Amém. Arababarabaralabaralamache. Alabaralamanderimanamaralabaralamachuria. Aleluia. Aleluia. Tenha liberdade para estar orando. Tenha liberdade para estar buscando o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Tenha liberdade para fazer um voto diante do Senhor, de se comprometer contigo mesmo, de cuidar da tua salvação, de cuidar da tua vida eterna. Enquanto o ministério vai estar adorando ao Senhor Jesus, suavemente, Arabaxúria.
Santo Espírito, toma o teu lugar. Vem, Espírito de Deus, enche-nos de ti. Enche-nos de ti. Te carabassúria. Mais a tua presença. O presbitério esteja aqui na frente. Os irmãos que oram, os profetas estejam aqui na frente. Oh, te candarabachúria. Receba o Espírito Santo. Receba a pessoa do Espírito Santo. O Consolador já veio. Ele está aqui. Ei, calabaralabassúria. Ao Deus do meu amor, Anderei calabaralamandere manamaralabaramandere machúria. eu navegarei Anderei babababarabaralabaralabaralabachei calabaralabaralabassúria. no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem, e enche-me de novo. Oh, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei. Oh Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-me de Espírito Santo, nós te invocamos, nós te convidamos, vem nos inundar, enche as nossas vidas, queremos ser cheios, 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 cheios da tua presença, cheios da tua glória. Oh, vem, ele mandará você, calará mandará você, ele mandará mandará você, viajará você. Oh, enche a minha vida. Peça a ele nessa noite, peça a ele, vem, 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 Espírito, vem, vem, vem nesse lugar. Vem me inundar, vem Espírito, oh vem, 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 vem Espírito, vem nesse lugar, vem Espírito. Vem inundar, vem Espírito, enche a minha vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh Espírito, Espírito, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Enche-me de novo. Traz o teu renovo. Batiza com teu fogo. Santo Espírito, enche-me de novo. Eu quero o teu renovo. Batiza com teu fogo. Espírito Santo, enche-me de novo. Enche-me de novo. Eu quero teu renovo. Eu quero o seu renovo. Batiza com teu fogo. Batiza com teu fogo. Espírito Santo, graça, enche-me de novo. Enche-me de novo.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ele já veio, ele já chegou, ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente no meio do seu povo. Ele já veio, ele já chegou. Ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo, do seu povo. Ele já veio, ele já chegou. Ele já veio, ele já chegou aqui. O Espírito de Deus está presente no meio da igreja, no meio do teu povo. Recebe, recebe, recebe. Ele vai para você, calma. Ele já veio, ele já chegou. Fica na você. Ele vai para você. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo, do seu povo, do seu povo. Ele já veio, ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo. Ele já veio, ele já chegou. Ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo. E quem sente a presença dele seja cheio. Quem sente a presença dele fala em outras línguas. Ele já veio, ele já chegou. Ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo. Ele já veio, ele já chegou. Ele já veio, ele já chegou. O Espírito de Deus está presente aqui no meio do seu povo. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta o toque dele, sinta o fogo do Espírito Santo te envolver. Seja cheio da glória, seja cheio da presença. Ele está presente aqui
é bom sentir a tua presença. Como é bom sentir o teu toque. Oh, mergulhe no rio do Espírito Santo. Não esteja indiferente à presença do Espírito de Deus neste lugar. Assim como ele veio em Atos 2, ele veio sobre a Filadélfia nessa noite, ele veio sobre os teus filhos nessa noite. Espírito, que desce como Aleluia. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia. Glória a Deus. Bênção de Deus, amados. Queridos, nesse momento nós vamos fazer o trabalho das ofertas. Se você precisar usar o cartão, pode se dirigir ao balcão lá atrás. Se você agora lembra de dar dos teus votos com o Senhor, lembra também de pôr mais uma alma, né, dos teus dízimos, da sua oferta alçada, da oferta do culto. Queridos, venha com alegria.